Por mais que a gente já tenha experimentado estar à frente de um pelotão, de uma companhia, de um batalhão, mas estar na casa do Senhor com a responsabilidade de falar das coisas do nosso Deus é muita responsabilidade. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando para que realmente Deus pudesse estar falando aquilo que Ele colocou no meu coração, que eu tenho compartilhado com os meus alunos ali na escola, com o Léo. Mas a minha primeira palavra é de gratidão. Muito obrigado à Igreja Batista Ágape, na pessoa do pastor Roberto, pastor Marcelo. Vocês têm cedido o Léo, é Leonardo, mas para a gente é Léo, né? O Léo, a Edilene, para estarem conosco ali na Escola de Cadetes. O trabalho da Escola de Cadetes é um pouco diferente de um trabalho de um pequeno grupo ou de uma célula normal. Porque além da gente estar compartilhando as coisas de Deus, nós também fazemos um pouco do que a irmã falou e fez aqui, né? De receber esses jovens que vêm do Brasil todo. Tem jovens que vêm de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Tem jovens que vêm do meio da selva da Amazônia. Tem jovens do nosso Pampa do Rio Grande do Sul. Tem jovens das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E todos esses jovens se juntam aqui porque têm um sonho. Almejaram durante anos passar num concurso da Escola Preparatória de Cadetes para serem oficiais do Exército Brasileiro. Esse concurso não é fácil. Esse concurso ele tem quase ou mais de 40 mil candidatos. São 440 vagas. Os rapazes concorrem mais ou menos 100 para 1. As moças concorrem 200, 250 para 1. Para poderem entrar. E dificilmente se passa na primeira oportunidade que se faz o concurso. Eles estudam o ensino médio, depois tem que 2, 3 anos se dedicarem em cursinhos para conseguirem entrar na escola. E eles chegam aqui com 17 a 22 anos. Saem do seu conforto do lar, da sua história de família, da sua igreja, da sua comunidade, da sua cultura, e vem aqui para Campinas. O primeiro choque, irmãos, é quando você chega e você encontra que o seu quarto terão 150 pessoas. Você vai dividir o quarto com 150 pessoas, né? Você talvez filho único, né? Só tinha papai e mamãe ali, mas agora você tem 150 irmãos. E mais de perto você tem 30 que vão viver contigo 24 horas por dia. A irmã leu o texto do seu avô, né? E é isso que a gente busca nos nossos alunos, eles entenderem que o que vai falar alto na vida daqueles que estão em volta, à sua volta ali, é o testemunho. Porque, irmãos, eles acordam e dormem juntos. Todos estão vendo o que o outro faz. Ah, eu sou crente. Aí o outro chega, tu é crente, mas por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você falou isso? Onde é que está a sua fé? Então eles são desafiados o tempo todo a mostrarem a fé. E é isso que fala alto. Eles não precisam estar com a Bíblia embaixo do braço, citando versículos o tempo todo. Eles têm que viver o Evangelho. E quando eles chegam aqui, né, deixaram tudo para trás e chegam aqui, muitos se perdem. Não tem mais papai e mamãe, não tem mais o seu líder da igreja, não tem mais o seu pastor para estar guiando. Ele é senhor da sua vida, e com isso ele tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Ele tem que aprender a viver.
Mas vocês podem estar pensando, mas o que é essa SpaceX, né? A SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ela foi fundada em 1940 em São Paulo, na capital. E depois, em 44, começaram a construir a escola aqui em Campinas. Quem nunca visitou a Escola de Cadetes, vá. É um prédio belíssimo, em estilo colonial espanhol. Tem uma área verde maravilhosa, né? É uma das 7 maravilhas de Campinas. Está no roteiro turístico de Campinas e pode ser visitado a hora que vocês quiserem, né? Então essa escola começou a funcionar em 59 aqui em Campinas. Em 61 foi extinta as outras escolas preparatórias que tinha em Fortaleza e em Porto Alegre. E passou a ter só a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, com esse nome. Depois, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, porque foi a única, né? Passou a ser a única. E ela vem sofrendo transformações. Quando eu e o Vladimir estudamos aqui, 77 a 79, né? Não façam contas, por favor, tá? Então, na escola era o ensino médio, em 3 anos, né? Depois, ela passou a ser só o último ano do ensino médio. Passou a ser 1 ano só e só o último ano. Em 2012, ela passou a ser uma escola de nível superior, em que o candidato presta o vestibular depois que termina o ensino médio e entra na escola. Então, na verdade, a escola é um caminho para chegar à Academia Militar das Agulhas Negras. É o único caminho hoje. O jovem que quiser ser oficial do Exército Brasileiro, da linha militar bélica, ele tem que fazer a escola de cadetes. Aí vocês me perguntam, mas o Exército não é tudo bélico? Não. No Exército tem a linha científica, tem a linha administrativa, tem a linha de saúde. Tem várias escolas em que, durante um certo momento da sua vida, você pode fazer uma prova e entrar. A linha militar bélica aqui é para guerra. É para pegar o pelotão, subir e conquistar, né? Então é para isso que esses jovens e essas moças estão aqui se formando. Para serem oficiais da linha bélica, da guerra, de enfrentar o inimigo, de defender o país. Aí você talvez, mas o Brasil não entra em guerra. Para que serve um exército? O exército, o país tem que ter um exército para dissuadir que outros entrem aqui e tomem o nosso país. Porque se no momento que isso for acontecer, aí a gente for treinar alguém, aí a gente for convencer alguém a pegarem armas, o país já acabou. Então por isso que nós mantemos sempre um efetivo capaz de treinado, mobilizável e pronto a defender o nosso país. E é para isso que eles estão sendo formados. E essa rotina deles é muito pesada, irmãos. Nós passamos por isso há anos atrás, mas hoje eles são muito mais exigidos. E o tempo deles é muito rápido. Eles ficam 1 ano só aqui em Campinas agora. Depois eles vão para Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, e ficam 4 anos. Durante todo esse tempo, eles são avaliados, eles são medidos, eles têm que responder a todos os estímulos, e tudo isso vale nota. Não é só a prova de português, matemática, física, química, inglês, que também eles fazem. Mas eles estão em tudo, no tiro, na corrida, né? Na resposta que eles dão, tudo eles são avaliados. Os próprios companheiros avaliam eles e dão nota, para ver se realmente eles têm aptidão, têm o pendor para serem militares. E isso na nossa vida é o tempo todo. Depois de formado vai continuar. Por quê? Porque a carreira militar é formada em cima do mérito, o mérito pessoal. E esse mérito vai te dar uma classificação, que talvez em outras profissões, eu estudei, fiz a minha faculdade, fui o melhor aluno, fui o pior, não vai interessar muito, vai interessar o seu desempenho depois. Mas aqui para eles já vale,
E essa classificação deles vai seguir o resto da vida. E isso significa oportunidades, significa talvez melhores lugares para servir, significa um pouco mais também de remuneração. Tudo isso. Então eles são pressionados a serem os melhores o tempo todo, a responderem o tempo todo por que eles estão aqui, qual o objetivo deles. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vemos na nossa vida cristã um pouco do que esses rapazes, essas moças vivem no tocante ao momento em que Cristo entra na nossa vida. Cada um de nós aqui, talvez, eu acho que todos, trazem à mente, ao coração, o dia que encontraram realmente a Jesus. Tenha nascido em lar cristão ou não. Mas o dia que você realmente entregou a sua vida a Cristo. Esse momento foi marcado por uma transformação de mente. E se isso não aconteceu, tem que acontecer. A história está dividida em antes e depois de Cristo. E a nossa vida também tem que estar dividida, marcada por antes e depois de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no versículo 3, ele, lógico, a conversão de Paulo está em Atos, bem descrita, né, naqueles 2 capítulos e tal. Mas aqui em Filipenses ele faz um resumo do encontro dele com Cristo, né, e o que mudou na mente dele. Então gostaria de estar lendo com os irmãos durante, eu não vou ler todo o texto, mas enquanto eu estiver compartilhando com os irmãos, a gente vai lendo. Filipenses 3, de 3 até 16. Essa carta de Filipenses é uma epístola do Novo Testamento. Paulo provavelmente escreveu nos anos 60, 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Ela se destaca pelo tom de contentamento e gratidão que Paulo expressa, apesar das dificuldades. Os principais temas incluem perseverança na fé, importância da humildade de Cristo e a busca pela alegria que vem de Deus, mesmo no meio das adversidades. Paulo aqui, ele fala que a mente dele, no início, quando ele era Saulo, ele achava que ele tinha que conquistar a salvação. Ele era hebreu, não é isso? Ele tinha nascido em um lar hebreu. Ele diz, eu sou hebreu dos hebreus, ou seja, ele tinha origem. A família dele sempre foi, ele era da tribo de Benjamim, uma das 2 tribos que permaneceu firme, seguiu, né? Davi é da linhagem onde Jesus nasceu, é onde está Jerusalém, o templo, né? Então ele está falando, gente, eu fui circuncisado ao 8º dia. Eu tenho tudo para ser salvo. Eu fui fariseu. Eu estudei aos pés de Gamaliel, o maior professor da época. Eu fui justo. Moralmente eu sou correto. Eu nunca tive qualquer problema. Eu sou ativo. Tanto é que quando começou a surgir essa seita do Nazareno, eu fui e combati essa seita. Porque eu sou fiel à lei. Eu conheço essa lei e sei que eu sou ativo, sou atuante. Trazendo para os nossos dias, talvez você diga isso. Poxa, eu nasci em um lar cristão. Eu fazia culto doméstico. Meu pai e minha mãe oravam comigo todo dia à noite. Domingo eu estava na igreja. Eu ia para a mocidade. Eu cresci na classinha das crianças, né? Eu fui batizado
Eu fui apresentado na igreja com menos de um mês. Foi o primeiro lugar que eu fui quando meus pais saíram de casa. Eu sou atuante, eu estou ali firme. Talvez eu seja diácono. Talvez eu seja um líder. Queridos, quando Paulo apresenta tudo isso, todas essas credenciais que ele fala, aí chega lá no verso 7, ele diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu os considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé em Deus que nos declara justos. Então Paulo está falando aqui que quando ele encontrou a Jesus, teve uma transformação. Tudo aquilo que ele valorizava antes, que a sociedade valorizava, que o mundo valoriza, que todas as religiões, seitas, filosofias acham que você tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação, você tem que conquistar o seu lugar no céu. Paulo está falando não, pois é com base na fé que eu tenho em Deus que eu serei justificado. Durão, vem cá, Durão. O meu irmão vai compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele com vocês. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu estou um pouco nervoso, normal, mas é a primeira vez que eu estou dando testemunho na igreja, primeira vez mesmo, nem na minha eu tive essa oportunidade, então eu agradeço muito a oportunidade que o coronel me deu, que é a igreja, né, o pastor. E através da palavra do coronel, eu gostaria de testemunhar um pouco da minha história, né, na fé. Eu venho de berço cristão, meus pais são cristãos. Sempre em casa, eu era incentivado à igreja, a participar da escola bíblica. E sempre tive essa vontade, às vezes, de ir para a igreja, ou às vezes eu acordava e falava, poxa, não queria ir. Mas mesmo assim eu era levado, então era um hábito de todo domingo, mas que eu não entendia por quê. E a minha vida toda foi dessa forma. E sempre esteve presente, ouvindo os louvores, cantando a letra que estava aparecendo aqui atrás. E sempre isso foi me levando, né, a cada vez mais perto de Deus. Mas mesmo assim, às vezes eu ainda desviava, principalmente quando eu cheguei na minha adolescência. Eu comecei a me distanciar, que não queria mais ir para a igreja, não via sentido mais nisso. E um dia, quando eu tinha 14 anos de idade, um fato ocorreu na minha vida que me fez realmente desabar. A perda de alguém na minha família, que eu era muito apegado e que me fez realmente desabar e perguntar, poxa, será que realmente Deus existe? Será que realmente isso aqui é verdade? Esse caminho todo dia para a igreja no domingo, todas essas pessoas louvando ao Senhor, será que isso mesmo é verdade? E foi a partir disso que eu comecei a procurar realmente saber. E eu lembro como se fosse hoje, que teve, né, um retiro, uma programação de retiro na minha igreja, e meus pais me incentivaram a ir. Eu tive uma certa resistência no início, mas logo em seguida eu decidi aceitar, já que eu estava procurando isso, já que eu estava buscando isso, né? E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu na igreja, no local onde a gente tinha os nossos cultos,
E o Senhor falou comigo. Eu lembro até hoje da música, foi aquela música Ousado Amor, né, que fala sobre o amor de Deus, fala sobre a paz que o Senhor nos traz, o amor dele que nos resgata, não importa onde nós estamos. E nesse dia eu decidi aceitar o Senhor. Eu decidi aceitar o Senhor no meu coração e cada vez mais buscar a Ele. E, para minha surpresa, eu voltei para casa já querendo ser batizado. Mas meu pai sempre disse, né, filho, faça as coisas com propósito, faça as coisas entendendo o que você está fazendo. Eu não tinha a noção de ler a Bíblia, de fazer um devocional. Então foi a partir daí que nasceu a minha vontade, foi a partir daí que nasceu aquele fogo dentro de mim que queria ler a Bíblia, que queria ler a palavra. E quanto mais eu buscava, mais eu queria, quanto mais eu me alimentava da palavra do Senhor, mais eu queria buscar. E 29 de dezembro de 2019, eu decidi me batizar e me batizei, né? Um mês antes eu comecei a fazer o processo e nesse dia eu me batizei. E nesse momento é que aí realmente começa a minha história, né? Pois a gente morre para esse mundo, mas nasce para Cristo. E foi quando eu realmente parei e falei, caramba, agora começou a minha caminhada. E foi quando eu realmente comecei a querer estudar para a SpaceX, foi quando realmente eu comecei a papirar para poder alcançar o meu objetivo. E foi onde o Senhor realmente me transformou. Foi através da confiança nele, pois a prova não é fácil, como o coronel já falou. São poucas vagas, né, relativamente ao número de candidatos. Então foi onde eu tive que me basear muito no Senhor. Foram 3 anos de estudo, né, o coronel também falou. Muitas vezes a gente não passa de primeira, então foram 3 anos tentando. Eu estava finalizando ali, iniciando o meu ensino médio, mas eu já começava a papirar, já começava a querer estudar. E em 2022 eu me formei no ensino médio e comecei a realmente estudar para a SpaceX. Eu fiz a prova em 22, 23 e somente em 2024, no ano passado, eu consegui conquistar. E eu vi nesse tempo todo como que o Senhor foi bom comigo, como que eu tive que confiar nele, como que a minha salvação estava nele. Às vezes nós temos a forma. Às vezes nós nos enganamos ao acharmos que nós conseguimos fazer pela força do nosso braço. E foi onde eu achei e errei durante os 2 anos. Eu estudava, mas no final faltava algo, faltava alguma coisa, faltava maturidade. Foi através na busca realmente do Senhor, foi esquecer foi realmente entender que sozinho eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso tudo. E como um projeto de militar que eu era, né, um candidato, como a gente é chamado no início, eu lembro que eu fiz esse colar aqui, que geralmente são usados por militares, né? E eu lembro que eu coloquei um versículo nele que baseou o meu ano, né? Aqui está o símbolo da SpaceX e aqui está escrito candidato João Pedro Durão, que é o meu nome, o número de inscrição e a minha classificação quando saiu a vaga do concurso. E eu decidi colocar um versículo que resumiu, né, o meu ano, que resumiu esse período da minha vida. Eu costumo falar que eu sou um pouco saudosista, né, lá no NAI, e que eu gosto muito desses finais, assim, desse final de ano, final de ciclo. E para mim, o ano passado foi um final de ciclo, porque foi quando realmente eu entendi que tinha finalizado o período que eu ficava em casa e que a partir dali eu ia sair do meu ninho e ia para o mundo, né? Ia para o mundo no sentido de explorar, né, aquilo que o Senhor tinha para mim. E foi realmente nesse momento que eu percebi e eu coloquei aqui um versículo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E pelo incrível que pareça, parece que é o Senhor falando com a gente o tempo todo. O primeiro culto que teve no NAI, o coronel Adalto, no altar, né, lá no teatro, ele falou que o versículo que baseava o NAI, o Núcleo de Alunos Evangélicos, e que baseava também o ACE, que é a Associação de Cadetes Evangélicos da Academia, era Filipenses 4,13.
tudo posso em Cristo que me fortalece. Esse é o nosso brado, essa é a forma como nós resistimos. A formação não é fácil, nada é fácil na escola, muito menos na academia. Nós somos cobrados o tempo todo e nós sabemos que por mais que a gente esteja com dificuldades, por mais que nós estejamos com algum tipo de empecilho na nossa vida, algo atrapalhando, alguém puxando a gente para trás, né? O inimigo tentando nos segurar, nós sabemos que nós não precisamos temer nada, pois tudo posso naquele que me fortalece, e essa pessoa é Cristo. Amém. Obrigado. Bom, não precisa falar mais nada, né? Não falou tudo. Bem, irmãos, mas vamos louvar Deus em cima do que Ele falou. Cristo é tudo. Amém. É em Cristo que está o nosso verdadeiro tesouro. Amém. Melhor do que a vida, melhor do que o ouro, do que a prata, do que tudo, é estar aos pés de Jesus. Essa é a nossa boa parte. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és glorioso, Tu és perfeito, Senhor Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer, porque tu és tudo que tenho, eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu
Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Amém, amém. Eu vou pedir mais um tempinho para os irmãos podem sentar. Então nós estamos terminando esse texto de Paulo. A banda pode ficar. Então, irmãos, Paulo viu que tudo que ele tinha era nada, ou tudo é nada sem Cristo. Ele colocou na balança seus créditos, né, tudo que ele era, mas tinha o lado dos débitos, todo o seu pecado. E ele viu que não tinha como saldar essa dívida, a não ser com Cristo. E ao encontrar Cristo, ele teve uma nova prioridade de vida. No versículo 10, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus, uma intimidade. Não é você ler a Bíblia 10 vezes toda, não é você decorar só versículos, não é você ser um legalista, é viver, é depender, é estar na presença de Cristo. Então é isso que Paulo está falando aqui, gente. A prioridade da minha vida mudou. A minha prioridade agora é Cristo. E eu vou viver essa prioridade no poder do Espírito Santo de Deus. Porque não é pelo meu poder, não é pelo meu braço, como o Durão falou, não é pelo que eu posso fazer, mas é pelo que Deus faz em mim. E é através do poder do Espírito Santo que nós vamos buscar uma santificação, vamos buscar uma vida que agrade ao Senhor. Porque com esse novo poder, nós vamos ter um novo propósito, que é uma maturidade cristã. Nós não podemos viver nos alimentando só do leite, nós temos que comer. E na vida é assim, irmãos. Quantas adversidades você já passou? Quantos problemas você já teve? Seja na sua vida pessoal, na saúde, na profissão, nos relacionamentos. Deus nunca nos prometeu uma vida de fartura e alegria o tempo todo. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas por que nós podemos passar? Porque nós vamos ter maturidade, nós vamos ter um relacionamento com Deus, nós vamos viver no poder do Espírito Santo. E é por isso que nós conseguimos passar por essas coisas com alegria, glorificando ao nosso Deus. Porque essa perspectiva nova Cristo deu a Paulo. As coisas velhas já passaram e eu prossigo, eu continuo, eu não parei, eu não estou satisfeito, porque eu tenho que ser mais filho de Deus, mais parecido com Cristo amanhã do que eu sou hoje. Eu preciso batalhar nesse crescimento, eu tenho que prosseguir buscando essa intimidade com Deus, porque o meu objetivo é o futuro. O passado ficou para trás, eu não carrego mais o peso do pecado, eu não carrego mais os problemas ou os recalques que eu tinha. Eu agora prossigo, porque eu tenho um alvo, e esse alvo é estar ao lado do meu Pai, lá no céu. Então, irmãos, o que eu queria trazer para os irmãos, pela vida de Paulo, é isso. Não se enganem. Tudo que você pode oferecer a Deus, pelos seus méritos, é nada. Porque a nossa salvação é pela graça. A graça do Senhor Jesus. E é nessa graça, nesse amor que Jesus veio e morreu por nós. Então pare e pense no dia que você conheceu a Cristo. Houve transformação? Você mudou a sua maneira de pensar? Você deixou para trás tudo, está prosseguindo para o alvo? Você amanhã vai ser melhor cristão do que você é hoje?
Você está crescendo na sua fé? Eu queria que o Freitas viesse aqui. O Freitas é o nosso presidente. Ele vai dar uma última palavra aqui. Eu sei que o horário já está correndo. O Léo já deve estar nervoso ali, né? Mas o presidente tem que falar, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o aluno Freitas, mas meu nome mesmo é Guilherme. E eu fico até mais à vontade me apresentando como Guilherme. É um prazer estar aqui na Igreja Batista Ágape nessa noite. Gostaria de agradecer, eu como tecladista, eu gostaria de agradecer muito a equipe de louvor pelo carinho que recebeu a gente, reforçando a palavra do pastor Léo. E eu conversei com o coronel essa semana e a gente estava bem animado, bem empolgado para estar aqui na igreja, falando sobre o que o Senhor tem feito ao nosso meio, né? E assim, graças a Deus, existe o NAI. Eu não sei se todos os alunos que estão aqui têm esse sentimento que eu tenho. Graças a Deus existe o NAI. Eu lembro que quando a gente chegou na escola, tantas coisas aconteceram e aquele cenário assustava a gente. Eu lembro que eu entrei, a primeira vez que eu entrei pelos portões, eu senti tanto medo, um medo do novo, um medo das coisas que iriam acontecer naquele lugar, e é completamente normal sentir isso. E as primeiras semanas, né, chamadas de adaptação, eu não sei se alguém aqui já foi militar, sabe, que nas primeiras semanas a gente é mais apertado, o clima é meio hostil, digamos assim, porque eles querem ver quem realmente está disposto a enfrentar o desafio ou quem está ali só para ser um aventureiro. E os aventureiros ficam pelo caminho. Então é necessário sim ter esse momento de maior dificuldade e tudo mais. E eu lembro que na segunda semana que nós estávamos lá, eu me apresentei na terça-feira na SpaceX e na próxima terça-feira teve o culto do NAI. Você lembra, coronel? O primeiro culto do NAI. A gente não estava fardado, não estávamos uniformizados, nós estávamos com o uniforme do candidato, né? Que é o cotonete, a camisa branca, a calça jeans e o tênis preto. E aquele foi um dos melhores momentos meus na SpaceX. Porque todas as dificuldades, todo o medo, toda a angústia, óbvio, eu estava muito feliz, eu estava realizando o meu sonho, mas com muito medo, muito aflito. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer as coisas? Vai vir o exame físico, será que eu vou conseguir passar? Será que vai acontecer alguma coisa? E no culto do NAI parece que tudo sumiu. Parece que todos os meus problemas passaram e naquele momento eu estava vivendo somente a melhor parte. Naquele momento eu estava encontrando um refrigério, um lugar de calmaria, um lugar de paz. Não por causa do lugar que eu estava, mas por causa da presença que eu estava experimentando naquela noite. E meus irmãos, eu vim falar só isso sobre o NAI. O NAI, graças a Deus, é o nosso refrigério. Muitas vezes a semana ela atropela a gente. Os dias ali passam por cima da gente, a gente não tem tempo para nada. A correria do dia a dia deixa a gente cansado, deixa a gente aflito. É semana de prova, é pré-campo, é aprestamento, mochila para arrumar e tudo mais. Mas o culto do NAI na terça-feira é o nosso refrigério. É o lugar onde a gente encontra descanso. É o lugar onde a gente sai bem, as energias renovadas. Muitas vezes o aluno ele não consegue. Hoje, infelizmente, nós estamos com um grupo reduzido de alunos aqui. Por quê? Quem está punido, que é muita gente, deve ter o quê? Metade da escola punida, né, nesse final de ano. Muita gente acaba não podendo sair da escola, e os que estão com punição mais leve tem que estar na escola 8h10, 8h20 mais ou menos, tem que estar lá. Faz parte da educação do militar. Então muita gente não consegue estar indo à igreja aos finais de semana. Não consegue participar no domingo à noite, às vezes não pode nem sair da escola, não pode ir no domingo de manhã numa igreja. E o NAI, ele é esse lugar onde nós encontramos a presença de Deus, onde nós encontramos o descanso no nosso Pai. Independente das atribulações, das aflições, do que estiver acontecendo no nosso meio, nós temos um lugar que o Pai nos encontra. Um lugar que nós encontramos o Santo dos Santos. Ali a gente ri, ali a gente se diverte, a gente canta, a gente chora, a gente louva ao Senhor. E graças a Deus existe o NAI. Graças a Deus existem pessoas como o pastor Léo, o coronel Vladimir, o coronel Adalto, que estão sempre, o sargento Elisa, o sargento Michele também, tem que honrá-los, que a gente tem ali para ser nosso apoio, para ser quase que parte da nossa família
aqui em Campinas. Eu, por exemplo, eu sou de Juiz de Fora, até que eu vou bastante para casa em comparação com alguns alunos, mas eu vou em casa de 2 em 2 meses, mais ou menos. Então, assim, fico muito longe, sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, da minha namorada. E o NAI é exatamente esse lugar onde tudo fica um pouco mais leve. E essa era a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Que, graças a Deus, em meio a todas as dificuldades, o nosso Deus, Ele sempre nos encontra. Ele sempre está ali, Ele tem alguma forma de trazer o refrigério, de trazer um descanso para nós. E por último, eu queria só deixar um versículo, Mateus capítulo 5, versículo 16, vai falar: e brilhem a vossa luz perante os homens, para que o seu Deus nos céus seja glorificado. Então, quando nós estamos lá e boas coisas acontecem através de nós, através das coisas que nós fazemos no nosso pelotão, nós estamos brilhando uma luz, não a luz que vem de nós, não a luz que está no Guilherme, não a luz que está no Holanda, não a luz que está no Vinícius, a luz que vem de Deus e que é refletida através de nós. Então, que o Senhor continue nos abençoando e muito obrigado à Igreja Batista Ágape. Amém? Amados, é isso que a gente experimenta às terças-feiras. O NAI, ele é formado por homens e mulheres de Deus, que, como a gente falou, vem de todos os lugares do Brasil, com várias influências, várias culturas. E nós sabemos que as nossas igrejas têm várias diferenças, né, de costumes, usos e costumes. Mas no NAI, o que é diferente, nós não queremos saber. Lá nós queremos saber: Jesus é a salvação. E é esse o objetivo, é mostrar àquela escola que Jesus é o caminho, o único caminho, né? Então nós não nos pegamos em diferenças de doutrinas que possam causar dúvidas, nós nos prendemos à certeza que é Jesus. Eu vou convidar o Vladimir para que venha aqui orar, para a gente estar terminando, e deixar um desafio para os irmãos. Quando a irmã ministra de louvor fez a oração, pediu para as famílias irem até os alunos, isso é muito importante, irmãos, porque Deus me alcançou através de uma família aqui no NAI. Eu cheguei aqui em 77, recém-convertido, recém-batizado, de uma família espírita, de uma mãe dona de terreiro de macumba. Eu cheguei único cristão, único crente, de uma família enorme. E quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma família que me adotou e me mostrou o que era ser de Deus. Pastor Daniel Burt e tia Meire, talvez alguns mais antigos, eles eram missionários aqui, ficaram mais de 40 anos no Brasil. E eles eram da Igreja Batista do Cambuí, onde eu e minha família fazemos parte hoje. E ele ia toda sexta-feira, me ligava, e era um orelhão só. Na época, orelhão com ficha, não era nem cartão, né? Ele ligava, eu atendia e falava: filho, por que não veio para casa? Falei: pastor, já tive aí semana passada, não estou perguntando, aqui é a sua casa. E ele parava aquela veraneio lá no portão, enchia com o máximo de alunos que ele podia, íamos para a casa dele, comer hambúrguer americano, lavar louça, cuidar da casa, e nós vivíamos um clima de família. Esses jovens precisam de referências. Muitos deles vêm de família que não tem estrutura. Muitos deles precisam sentir um calor. Eu queria desafiar vocês. Esses não, esses aqui já passaram. Vocês estão olhando para eles, já foram embora, né? Daqui a um mês eles já estão indo embora. Mas o ano que vem, no primeiro culto, se vocês puderem ir lá, durante as terças-feiras, se vocês puderem aparecer, né? Se vocês puderem um dia chegar, convidar um aluno para vir almoçar com vocês um domingo, vocês não sabem a diferença que
vocês vão fazer na vida desses jovens. Porque eles precisam, como a gente viu hoje, demonstrações práticas do amor cristão. E eles estão aqui para servir ao Senhor. Então vocês veem os talentos que nós temos, ali tem outros. A igreja só tem a ganhar. A igreja só vai ser abençoada com essa vinda, né? Mais uma vez, Léo e Edilene, Deus os abençoe, muito obrigado. A Igreja Batista Ágape, que vocês continuem perseverando no caminho do Senhor. O Vladimir vai estar orando e depois nós vamos ter mais uma música ainda, né? Dá tempo? Então, mais uma música. Antes de orar, gostaria de dizer que o aluno falou que ali é um ambiente hostil, né? Mas é na cabeça deles, na nossa, tá tudo tranquilo. A gente só faz tem aquele catalisador, né? Acelerador de maturidade, e ali é isso que acontece, né? Então, diante de tudo que já foi falado e as bênçãos que nós recebemos, de todas as palavras, eu gostaria de agradecer aqui publicamente o Sargento Elias e a Sargento Michele, a demonstração que eles dão com esses alunos, e orar pela vida de todos eles que trabalham com os alunos, e nós vamos fazer isso agora. Deus amado, nós te louvamos, porque sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que todos esses alunos que estão passando por aqui neste período e estão sendo incentivados na fé, desafiados na profissão, desafiados, ó Deus, na sua própria natureza, desafiados, ó Deus, no campo cognitivo, do aprendizado. Ó Deus, que o Senhor tome estes futuros oficiais do Exército nas tuas mãos. Que nós saibamos, ó Deus, que esta fé que nós temos hoje será propagada em todos os lugares onde eles forem servir. Que eles possam ser referência nas suas unidades militares, para com seus subordinados, para com seus chefes. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que eles sejam luz, continuem sendo luz diante de todas as dificuldades. Nós te louvamos por esta igreja, te agradecemos pelo pastor Léo. Obrigado a Deus pela vida dele, pelo que ele tem feito ali no nosso meio, e também a igreja por ter cedido e nos ajudado, ó Deus, em todos os momentos que nós precisamos. Te louvamos, ó Deus, por este culto, por ouvirmos a tua voz. Obrigado, ó Deus, pela vida do Adalto e também pela dedicação dele ali no NAI. Te louvamos por tudo isso, Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Vamos continuar nesse espírito de louvor, nesse espírito de adoração. E como o coronel falou, a nossa vida é feita de escolhas. E essa música é muito linda porque ela fala sobre a melhor escolha que nós podemos tomar. Então, que possamos cantar com o nosso coração, não apenas com a nossa boca, mas declarando que nós escolhemos Deus, todo dia, todo dia. Amém? Vamos ficar de pé para cantar essa canção. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem
as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente em ti. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.